Então vamos lá, você sabe qual que é o maior inimigo da classe média, do empreendedor e principalmente do pobre? E se nesse momento passou pela tua cabeça que são os gastos excessivos, não são. Os gastos excessivos é pior. É pior porque você não tem controle, acaba sendo invisível e tá tirando dinheiro do teu bolso todos os dias. E é isso que eu quero que você entenda no vídeo de hoje. Imagine o seguinte: todo mês, silenciosamente, uma parte interessante de tudo aquilo que você ganha acaba sumindo sem aviso, não vai emitir nota fiscal, não pede licença, simplesmente desaparece, e isso tem um nome. E eu sei que você conhece esse nome, mas você ignora e não deveria. O nome disso aí é inflação. E antes que você pense assim, e eu sei que você está pensando, ah, Carlos, isso é papo de economista, é coisa chata, sim, é uma coisa chata, mas eu preciso que você entenda uma coisa. A inflação, ela não afeta todo mundo igual. Ela bate muito mais forte em quem tem menos. E principalmente, se você é autônomo, se você tem um negócio, ela vai te acertar em dobro, porque o que que acontece? Ela vai acertar no teu bolso e no bolso do teu cliente. E o meu objetivo aqui, o meu principal objetivo nesse vídeo é te mostrar exatamente o que é a inflação e por que ela é injusta. E ela é injusta. O que você pode fazer principalmente para você parar de ser vítima dela. Então faz o seguinte, fica aqui comigo, só que antes não esquece de deixar o like aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, pelo amor dos teus filhinhos. E agora vamos lá entender um pouquinho o que é a inflação. Inflação, ela é simples, é quando o teu dinheiro compra menos do que comprava antes. Não é que você perdeu o dinheiro, ele ainda vai estar lá na tua conta, mas o que você consegue comprar com ele diminui. E isso muitas vezes você acaba nem sentindo ou sentindo muito lentamente. Agora, pensa assim, como um exemplo. Vamos voltar alguns anos atrás, 2019, quando você ia lá para o supermercado com 500, 600 reais e voltava com um carrinho parcialmente cheio. Hoje, você vai com os mesmos 500 reais no supermercado e o carrinho não mudou e o dinheiro não mudou. Agora, o que muda é a quantidade de coisa que você comprou com aquele mesmo dinheiro. Diminuiu, o carrinho já não vem mais parcialmente cheio. E esse processo tem um nome técnico, é perda do poder de compra. E ele vai acontecendo todo mês, lentamente. Só para você ter uma ideia, o Brasil acumulou mais de 35% de inflação nos últimos 5 anos, e isso significa que 10 mil reais que você tinha guardado em 2019, hoje praticamente vale menos de 7 mil. Você não gastou, mas você acabou perdendo 3 mil reais de poder de compra. E o pior, isso não apareceu no teu extrato. A inflação, ela não te manda um boleto. Ela só chega na hora que você vai pagar a conta. Em 2019, você enchia um tanque do carro, por exemplo, com 200 reais. Hoje, você precisa de pelo menos 300, 300 e poucos reais, dependendo do carro que você tem, para encher o tanque. E por que afeta mais quem tem menos? E é aqui que eu quero que você entenda uma coisa que quase ninguém explica direito. A inflação, ela não é igual para todo mundo, ela é regressiva. E regressiva é uma palavra bonita para dizer que ela cobra mais de quem tem menos. Por que isso acontece? Porque quem ganha pouco, e é isso que você precisa entender, quem ganha pouco gasta quase tudo em necessidade, como por exemplo, comida, o aluguel, energia, transporte, são exatamente esses itens que sobem mais, mas sobem muito mais em alguns casos do que a inflação oficial divulgada pelo governo. E isso que poucas pessoas entendem. Por exemplo, enquanto o IPCA oficial ficou em torno de 4 a 5% no ano, fica em torno de 4 a 5% no ano, a carne bovina sobe 25, 30% em alguns períodos. O gás de cozinha pode subir, em alguns períodos no passado, subiu mais de 60%. O aluguel em algumas capitais subiu mais de 25%. Agora você precisa entender uma outra coisa: quem é rico não sente isso de uma forma
tão dura. E sabe por quê? Porque uma parte grande do dinheiro dele está investida. Está investido em ações, está investido em imóveis, em títulos que é indexado à inflação. Então, quanto mais a inflação sobe, mais o patrimônio dessas pessoas que são mais ricas sobe junto. E é isso mesmo que você está pensando agora. O rico, ele acaba se protegendo automaticamente da inflação. O pobre vai pagando a conta automaticamente da inflação. E se você é autônomo, se você é empreendedor, você vai ficar no meio disso tudo. O teu custo sobe, o que acontece? O teu fornecedor vai lá e reajusta o preço, mas e o teu cliente? O teu cliente ele vai resistir, ele vai pechinchar e ele vai sumir procurando alguém que vende mais barato. Por quê? O poder de compra do teu cliente também foi corroído. E quando o bolso aperta, o serviço de quem não tem contrato garantido vai ser o primeiro a ser cortado. E às vezes esse serviço é o teu, do próprio empreendedor. De onde que vem a inflação? Existem basicamente três origens aqui, principalmente quando a gente fala de Brasil. E as três, às vezes, elas acontecem quase que ao mesmo tempo. A primeira, excesso de demanda. É quando se tem muito dinheiro em circulação e pouca oferta de produto. O que vai acontecer? Pouca oferta de produto, muito dinheiro, o preço sobe. É oferta e demanda, o básico. A segunda coisa, o custo de produção. E isso é muito importante para você entender o cenário atual. Quando a energia sobe, quando o dólar sobe, quando o combustível sobe, o preço de repasse de tudo isso vai sendo passado para o preço final. E quem vai pagar? O consumidor, ou seja, você. Terceiro ponto, e talvez a mais perversa de todos que eu vou falar aqui para você. A inflação inercial é quando todo mundo espera que os preços vão subir. E aí, como está todo mundo esperando que os preços vão subir, o preço sobe. O locador vai lá e reajusta, porque ele espera a inflação, o fornecedor reajusta, o sindicato pede aumento e o ciclo ele vai continuando. O Brasil tem uma particularidade que é um pouco cruel, que é o câmbio, né? Quando o dólar sobe, o preço da soja vai subir, o da carne sobe, o do trigo sobe e no final das contas, quem paga tudo isso? Você, talvez, o brasileiro, que muitas vezes produziu aquele alimento e viu ele ser exportado mais barato do que você compra no mercado interno. E quem controla a inflação, para você entender, acaba sendo o Banco Central, basicamente subindo os juros para desaquecer a economia. O problema é que juros altos, como a gente está tendo nesse momento, travam o crédito e vai encarecer o financiamento. E quem sente primeiro de novo? Quem vai sentir primeiro com o juro lá nas alturas? Quem tem menos capital, ou seja, quem precisa mais acesso ao capital, ou seja, o pequeno empresário, o autônomo, talvez você que está assistindo esse vídeo. Mas agora chega de papo de quem perde, vamos falar de quem se protege. Porque dá para se defender, não é fácil, não é automático, mas dá. Vou falar aqui esses mecanismos de proteção para você. Eu quero que você anote aí ou volte o vídeo se for o caso. O primeiro dela é saia do colchão. Primeiro, qualquer dinheiro parado, sem render, está sendo roubado pela inflação todos os dias. Por exemplo, a conta poupança que você tem lá, que está rendendo menos que o IPCA, você está perdendo dinheiro. Também você está perdendo quando você deixa o dinheiro guardado debaixo do colchão lá, porque vai que eu preciso disso urgentemente. Você precisa entender. Tesouro Selic, CDB com liquidez diária, conta remunerada, qualquer coisa é melhor do que o dinheiro parado. Isso não é investimento sofisticado. É o básico da sobrevivência financeira e você precisa entender isso de uma vez por todas. Proteção número 2, Tesouro IPCA+, é uma modalidade de investimento. Se você tem dinheiro que não vai precisar pelos próximos 3, 4, 5 anos, o Tesouro IPCA+, é o maior inimigo para você se proteger da inflação. Proteção número 3, reajuste no seu contrato se você for empreendedor os preços. Agora isso aqui é para você que é autônomo, para você que é dono de negócio, isso aqui é obrigatório. Todo contrato de prazo médio
e longo que você tem, precisa ter uma cláusula dentro desse contrato com reajuste. Pode ser atrelado ao IPCA, ao INPC ou ao IGPM, qualquer índice, mas você precisa ter essa previsibilidade. Contrato sem reajuste, ele é um contrato onde você trabalha mais barato todo o ano. E não é o cliente que está te explorando, isso você precisa entender. É você se colocando em posição de desvantagem. A proteção número 4, precificar corretamente todo o ano. Revise o seu preço se você for empreendedor. Não espere o cliente reclamar, não espere você estar no vermelho. Faça isso o quanto antes. Você não está sendo ganancioso, você só está lutando para sobreviver ou fazendo o mínimo para sobreviver. Proteção número 5, aumentar a renda. A proteção definitiva contra a inflação é você ter uma renda crescendo mais rápido do que a própria inflação. Qualificação, um segundo produto, uma renda passiva mínima. Não dá para resolver a inflação só com gasto. Não dá, você precisa entender isso. Em algum momento, o corte acaba. Renda não tem teto, então ache maneiras de aumentar a tua renda. A inflação, ela não é novidade, ela sempre existiu e provavelmente você precisa entender, ela sempre vai existir. A questão é não esperar o governo resolver essa questão. Você precisa entender como ela funciona e parar de ser vítima padrão do sistema. É isso que você precisa entender. Quem não entende de inflação trabalha mais e fica mais pobre todo ano. Você precisa entender isso, entendeu? Quem não entende de inflação trabalha mais e fica mais pobre todo ano, porque quem entende se posiciona diferente. Reajusta preço se é empreendedor, protege a reserva ou os investimentos, indexando uma parte da carteira na inflação. A diferença entre os dois não é a sorte, é conhecimento. É isso, é uma coisa muito importante para você entender. E se esse vídeo fez sentido para você, eu vou pedir para você compartilhar para aquele teu amigo que é autônomo, que é empreendedor, ou para aquele teu amigo que guarda dinheiro embaixo do colchão, tem medo de investir, né? Muitas vezes a pessoa tem medo de investir, guarda, deixa o dinheiro tudo em casa e acaba perdendo sem saber que isso está acontecendo. E isso não tem coisa pior do que a ignorância. E ó, comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo aqui no canal e até mais.